Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Professor Roberto. Antes de começar, te inscreve no canal, dá um like, aperta o sininho e comenta lá no canal, que é muito importante aqui na postagem você participar comentando, que vai dar relevância para o nosso vídeo e vai fazer com que a nossa voz extrapole as fronteiras do Rio Grande do Sul. Mas esse é Falando Sério de Política aqui no canal do Professor Roberto, exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral precisou cancelar uma filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro, do PL, em outro partido, para formalizar a candidatura dele à presidência. O registro de filiação de Flávio Bolsonaro apareceu como sendo ao partido Missão. Com isso, o PL não conseguia formalizar a candidatura dele à presidência. Depois que a informação veio a público, o Missão divulgou uma nota afirmando que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro, que, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que, segundo o partido, foi rejeitada pelo TSE, que informou ao gabinete de Flávio dessa tentativa de filiação desde o dia 2 de agosto e que já está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis pelo crime e pela fraude sejam punidos. O candidato do Missão à presidência é Renan Santos. A candidatura dele foi registrada no TSE na semana passada. Pouco depois da nota do Missão, Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo em uma rede social afirmando que foi vítima de uma fraude. Na sequência, o Tribunal Superior Eleitoral informou que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. Flávio Bolsonaro, descobriram que o homem mentiu mais uma vez. Pois é, a celhama que ele criou da questão da filiação dele ao Missão, até o Renan Santos mostrou ao vivo na Globo que ele veio, a inscrição do Flávio Bolsonaro partiu do próprio gabinete do Flávio Bolsonaro, feita por eles mesmos. Mas qual é a intenção do Flávio Bolsonaro? Esses bolsonaristas, esse gado, eles teimam em tentar fazer de tudo para desacreditar o processo eleitoral. Exatamente. Vocês viram aí que fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo para me parar, mas não vai conseguir não, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil. Em consonância com o discurso do Trump e lá do Marco Rubio, para tentar desqualificar o nosso processo eleitoral. Tem um candidato que diz abertamente, a primeira fala que ele fez em solo estrangeiro, o Flávio Bolsonaro, é que o Brasil é a solução... O Brasil é a solução para a independência dos Estados Unidos no que diz respeito à questão de minerais críticos da China. Ele ofereceu isso dessa maneira. Esse cara que diz que o Marco Rubio deveria bombardear a Baía da Guanabara. O irmão dele diz que ele queria um porta-avião no Paranoá. O irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, diz que se essa porra toda virar terra arrasada, eu pelo menos vou me sentir vingado. Ou seja, eles vêm sistematicamente, de forma reiterada, estimulando um ataque de uma nação estrangeira contra o próprio solo. Forma submissa, vira-lata. Esse cara vai ter mais de 55 milhões de votos no Brasil. Esse cara aparece em foto com 12 dos 10 principais milicianos do país, velho. O cara empregou a família do Adriano da Nóbrega, do miliciano. O pai dele tem relação com o Rony Lessa, os irmãos Brazão, tudo pior. Vilela, bandido mal. Esse cara ainda vai ter 55 milhões de votos no Brasil, velho. Por quê? Porque é o Lula, PT, esquerdista vagabundo. Por isso que a gente tem tanto problema para promover transformação social, porque a nossa base é profundamente acrítica, velho. Aceita o que é proposto de uma maneira muito submissa. Porque ele sabe muito bem que já está perdido. Bolsominions, aqui para vocês, olhando nos olhos, foca em mim, está perdida essas eleições. Lula ganha no primeiro turno com uma vitória cachapante ou no segundo turno com uma vitória astronômica. Exatamente. Vocês têm que aprender uma coisa, a fazer política. E não fazer teoria de conspiração. Não ficar contra o teu país. Ser realmente patriota e nacionalista. Não torcer pelo país dos outros quando os outros atacam o nosso país, como o seu Milei. Exatamente. Vocês têm que ter um projeto de governo, um projeto de nação, um projeto de gestão pública para apresentar para o povo, para o eleitor. Não ficar só na retórica vazia, na disputa pela moral. Aí vocês já perderam. Porque durante esses anos todos, tudo aquilo que vocês discursavam, diziam, que defendiam, caiu por terra.
O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. É um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. São corruptos, são antipatriotas. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana. Estão envolvidos em vários casos de pedofilia. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal sempre dá porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei. Casos no qual traem as mulheres, de broderagem, não é? Em piscina, e de desvio do dinheiro público. O UOL teve acesso à quebra de sigilo bancário de 100 pessoas e empresas investigadas no caso da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Os dados mostram 12 anos de uma movimentação suspeita de salários de assessores parlamentares, mas não só no gabinete do Flávio. Como a família Bolsonaro trocava funcionários entre si, as quebras de sigilo também contam segredos do gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio. Jair Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos. Em parte desse período, ele teve uma união estável com Ana Cristina Siqueira Vale e empregou vários parentes dela no seu gabinete. Um desses parentes era Andréia, irmã de Ana Cristina e cunhada de Bolsonaro. A Andréia ficou 8 anos empregada na Câmara dos Deputados. Depois trabalhou com Carlos e com o Flávio e por isso ela teve sigilo bancário quebrado. Quando tinha cargo em Brasília, a Andréia tinha uma conta bancária dentro da Câmara dos Deputados. Logo depois que ela foi exonerada, a irmã dela, a Ana Cristina, transferiu para si mesma todo o dinheiro que tinha na conta. O valor na época era de R$54 mil. Atualizado pela inflação, passa de 100 mil. Os dados bancários também revelam indícios de rachadinha nos gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro. A rachadinha é um esquema de devolução ilegal dos salários recebidos pelos assessores de um político. Essa devolução pode acontecer por transferências, depósitos e até repasse de dinheiro vivo. No caso do Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio identificou que alguns de seus assessores transferiam a maior parte do salário diretamente para a conta do policial militar Fabrício Queiroz. Ou então faziam grandes saques em dinheiro vivo, o que é mais difícil de rastrear. Já no caso de funcionários de Jair e Carlos Bolsonaro, o UOL descobriu um padrão de retirada em dinheiro vivo da maior parte dos salários. Ou seja, em vez de usar o salário para fazer compras no cartão, transferir dinheiro, fazer depósito e pagamento identificado, essas pessoas iam no caixa eletrônico e sacavam 80%, 90%, em alguns meses até 100% do salário. E isso também é considerado um indício de rachadinha. É o caso de Nelson Rabelo. Ele trabalhou para quase toda a família Bolsonaro. Foram alguns meses com Flávio, quase 8 anos com Jair e mais 8 anos com Carlos. Em 2018, quando Bolsonaro se elegeu presidente, o Rabelo era seu secretário parlamentar com um salário de cerca de R$4 mil. E naquele ano, ele sacou 88% do que recebeu da Câmara dos Deputados. Quer dizer, a cada R$100 que caíram na conta, ele pegou em dinheiro vivo R$88. E só sobraram R$12 para todas as outras operações. Comprar no cartão, fazer transferência, pagar boleto. Os saques ocorriam em agências no Rio. O Rabelo nunca teve crachá na Câmara dos Deputados, nem registro de visitante. Outro funcionário com sigilo quebrado é Fernando Nascimento. Ele começou a trabalhar com o Jair na Câmara dos Deputados aos 24 anos. Mas nessa época, ele divulgava o trabalho de outro Bolsonaro nas redes sociais, o Flávio. O Nascimento chegou até a fazer posts indicando que estava na Alerj, no Rio, acompanhando o trabalho de Flávio. Ele sacou em dinheiro vivo 77% de tudo que recebeu no gabinete de Jair Bolsonaro. Depois, foi nomeado para o gabinete de Flávio, com quem está até hoje no Senado. Daniel Medeiros trabalhou 3 anos com Flávio.
Depois foram mais 3 anos com Jair. Na Câmara dos Deputados, ele começou recebendo cerca de R$ 1.600 e só 10 meses depois ele já estava ganhando mais de 10 mil. O Medeiros sacou 72% de tudo o que recebeu da Câmara em dinheiro vivo. Também está nessa lista a Natália Queiroz, uma personal trainer que atuava no Rio e até dava aula para gente famosa. Ela é filha de Fabrício Queiroz. Começou a trabalhar com o Flávio aos 18 anos e ficou 9 anos no cargo. De lá, a Natália foi para a Câmara dos Deputados, onde ficou até pouco antes da eleição do presidente. O UOL identificou que a Natália ficava com uma mesada de R$ 2.000 do salário que recebia do gabinete do Jair. E o resto, ela transferia para o pai. Foram mais de R$ 150 mil em repasses para Queiroz em menos de 2 anos. Jaci dos Santos também foi pego na quebra de sigilo. Logo depois de receber o primeiro salário da Câmara dos Deputados, em janeiro de 2012, o Santos foi pescar com Jair Bolsonaro, o chefe dele, em uma área de preservação ambiental. Acabaram multados pelo IBAMA. Santos sacou 45% do salário que recebeu da Câmara dos Deputados. Esse mesmo comportamento de sacar a maior parte do salário em dinheiro vivo ocorreu entre os 4 funcionários de Carlos Bolsonaro, que também foram pegos na quebra de sigilo. Juntos, eles sacaram R$ 570 mil. Isso equivale a 87% do salário que receberam da Câmara Municipal do Rio. Ou seja, sobrou pouco mais de 10% do salário líquido para fazer todas as outras operações bancárias do dia a dia. As quebras de sigilo revelam ainda uma outra movimentação suspeita. Mariana Mota, que foi chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, pagou aluguéis e condomínios de uma kitnet no centro do Rio. E quem morava lá? O Léo Índio, primo dos irmãos Bolsonaro. Ao fazer esses pagamentos, a Mariana deixou algumas anotações. Léo, Al.Léo, aluguel, condom. São muitos os segredos da família Bolsonaro revelados pelas quebras de sigilo. As investigações sobre Flávio e Carlos continuam. Já o presidente não pode ser investigado no cargo. Ou seja, enquanto vocês não adotarem uma postura republicana, uma postura no qual aposte realmente num projeto de nação, vocês vão ser engolidos sempre. Adivinha por quê? Pelo Nine. Sabe por quê? Porque Lula é um estadista. E vocês não têm nenhum quadro estadista entre vocês. Curioso que, antes de mim, só houve um ministro do Supremo que foi seguido e teve a sua família seguida. Só um, antes de mim. Foi, de novo, na longa noite da ditadura. Portanto, eu sou o segundo. Na ditadura, eu aludo sempre à ditadura por uma razão. Há pessoas que têm as mãos sujas de sangue da tortura, que têm as mãos sujas de sangue daqueles que foram vítimas desse regime despótico e, de repente, sem retratação, querem dar aula de liberdade para o Supremo. É preciso ter humildade. O debate público exige essa compreensão histórica para que todos nós preservemos o conjunto de valores constitucionais. A liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, a independência judicial, que obviamente não pode ser alvo de intimidação. Corte rápido. Faca. Gente, o Dino é o cara que está combatendo a maior máfia de desvio de dinheiro público, que é essas emendas PIX secretas, exatamente. Só no Maranhão existem mais de 15 deputados federais, todos eles da direita e da extrema-direita, envolvendo em crimes de desvio de dinheiro público. Exatamente, se locupletando, roubando, ladrão. Exatamente, no bom brasileiríssimo. Ladrão, no bom português também, ladrão, são mafiosos, é organização criminosa. E daí vem um blogueiro e me diz o seguinte, o Dino anda com um carro, né, com um carro especial, ele tem tanto segurança, e o trajeto da família dele vem por aqui, pra ali, pra ali. O que ele tá falando? Ele quer que os caras vão lá e cometam atentado, daí não quer ser preso, daí não quer ser investigado. Ora. Até tem limite pra blogueiro que entrega pro bandido pra eles tentar matar um ministro do Supremo Tribunal. Isso é crime, gente. Isso é crime. Isso não é jornalismo. E tem outra, descobriram que o cara é o maior chacador. Ou seja, o cara ia atrás, descobria só o patrão e ficava fazendo a chaca. Então, fala logo pra polícia que o cara tá cometendo desvio de dinheiro. Não fica querendo lá e pegar mais grana em cima. É o maior 171, o maior achacador. Fez bem Alexandre de Moraes. Palmas para o Xandão. Exatamente. E aí, para quem está em casa entender um pouquinho, quando um ministro está tratando do caso que envolve a segurança de um colega, de um outro ministro, o cerco fica muito apertado mesmo. Então, o que a gente conseguiu apurar nessa investigação que está sob sigilo? A operação da Polícia Federal de hoje alcançou múltiplos alvos no Maranhão. Inclusive, um político do estado
que já havia sido alvo de uma batida da polícia numa outra investigação e foi colocado em prisão domiciliar pela quantidade de fuzis e munição que foi encontrada com ele dentro de casa. Esse personagem voltou a ser visitado hoje. Qual é a suspeita que a Polícia Federal levou para o Supremo? O Supremo encaminhou para a PGR e a PGR falou: ok, fundamentada a suspeita, faça-se a operação, ou seja, com apoio do Ministério Público Federal. É a de que este personagem, que de novo filmou, fotografou e divulgou o trajeto feito pela família do ministro Flávio Dino no estado, o segundo ministro mais ameaçado, e que é inclusive o relator das investigações que tratam de orçamento secreto no Maranhão, de que este personagem teria recebido R$100 mil por intermédio de uma terceira pessoa para montar essa operação de monitoramento e plantação de desinformação sobre o ministro Flávio Dino e a família dele por meio do veículo que ele patrocina, este blog. Trago mais detalhes aqui do que consegui levantar e em seguida já me volto ao Couto. Então, a PF e a PGR, sim, reconheceram que havia prática de crime ou ainda conduta visando a prática de crime sobre o ministro Flávio Dino. Essa é a linha que foi apresentada pela Polícia Federal, pela PGR ao Supremo, e que sim, a PF encontrou R$100 mil que foram transferidas, tinham como fim as mãos deste blogueiro, por meio de um terceiro, para que ele montasse essa operação de monitoramento. O sigilo, né? Muita gente tem o próprio blogueiro, né? Esse comunicador, digamos, do Maranhão, tem dito que o sigilo das fontes dele está sendo colocado em risco, né? A garantia que vem sendo dada, inclusive referendada pela Procuradoria-Geral da República, é que este direito que o jornalista tem de proteger as suas fontes e que o Estado tem a obrigação de preservar, está sendo mais do que assegurado, inclusive porque a PF sabe, a PGR sabe, o Supremo sabe que se houver violação a sigilo de fonte com patrocínio do Supremo Tribunal Federal, seria um verdadeiro escândalo. Se fodeu. Outra coisa é que esses bolsominions não aprendem. Começou com o Decotelli, exatamente. Lembra do Decotelli? Ai, brasileiro não tem memória. O ministro da Educação do Bolsonaro, que não foi ministro. Aqui nesse canal que o governo Bolsonaro é formado pelo pior tipo de falsário, salafrário, estelionatário, criminoso e mentiroso que existe no Brasil. São pessoas que já zeraram o Código Penal em todas as áreas. Mas, ironicamente, essas pessoas também são aquelas que desdenham do ensino universitário. Mas por que eles desdenham? Eles desdenham porque eles próprios não são capazes de ter um currículo bom, de ter um currículo cheio de referências interessantes. Então o que eles fazem? Eles vão lá e mentem sobre a própria formação. Tivemos recentemente aí o caso do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que fez uma grande invenção no próprio Lattes, citando especializações que ele nem sequer tem. Mas ele não está sozinho nesse caso. Historicamente, o governo Bolsonaro é formado por gente que mente no próprio currículo. Tivemos já o Vélez Rodrigues, que foi ministro da Educação antes do Weintraub, o Salles, que falou que era formado em Yale, e a Damares, que disse que tinha especialização em Direito da Família, mas depois acabou falando que essas titulações haviam sido dadas por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Bolsonaro, exatamente, né? Quis arrotar, que fez pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por não tem nada. Parece que esses bolsonaristas, eles adoram mentir, eles são mentirosos contumazes. Imagina essa criaturinha, né, na presidência da República. Tá aí pra vocês. Ele mente sobre o bancário, né, ele mente sobre o dinheiro do Duck House. E agora, falando do Duck House, ele não prestou contas nenhuma, né? Já vamos lá, já pra quase quantos meses já? Acho que 3 meses já. Ele não presta contas, tá em silêncio total. Em silêncio, como o vice dele, o Papaanjo, que parece que o sapão Papaanjo vai abandonar e pedir a renúncia. Exatamente. Parece que já tá vendo lá um ajuste em Alagoas, pra quando ele voltar, né, ser novamente candidato a senador, o Papaanjo sapão. E o pior, e aqui apareceu agora um cara pra defender o Papaanjo, dizendo, fui eu que fiz tudo. E depois foram descobrir que o cara queria ganhar grana, velho, grana. O cara acusa a esquerda e ao mesmo tempo ele é álibi do Papaanjo. E ele querendo dinheiro, pelo amor de Deus. E ainda dizendo que vai tirar a cabeça do Alexandre de Moraes. Depois é preso, fica chorando na cadeia, e depois tem ali os bolsominions dizendo que, ai, coitadinho. Mas é isso aí, é o mundo bolsonarista, aqui pra vocês. Não esqueça, dá um like, aperta o sininho, inscreve lá no canal. E não deixa de assistir hoje o nosso programinha. Amanhã tem podcast ao vivo. Não esquece aqui no canal do Professor Roberto. Cá pra vocês e continue aturando aí esses bolsominions.
jornalistas são cercados, ameaçados e assediados na justiça todos os dias por poderosos fascistas em todo o Brasil, mas parece que não merecem notas de apoio da Associação Nacional dos Jornais e como aconteceu na terça-feira do Sindicato dos Jornalistas do Maranhão, que saiu em defesa de um vigarista que monitorava os movimentos do ministro Flávio Dino e da família dele. Um blogueiro e influencer, operador da extrema-direita, abastecido por informações de um ex-delegado bolsonarista, para que o fascismo maranhense ficasse sabendo dos passos do ministro e até dos seus seguranças. Uma gangue organizada para aterrorizar Flávio Dino alega agora a quebra do sigilo da fonte, por causa de uma busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bandido não tem fonte, tem comparsa e alcaguete. Por ser fonte de alguém, repassando informações obtidas por meios criminosos, um bandido não deixa de ser bandido. Mas a Globo acha que, quando é para abastecer a extrema-direita, esse tipo de gente pode tudo, porque jornalista às vezes rima com vigarista. Esta é a fonte que a Associação Nacional dos Jornais e a Globo entendem que deve ser protegida, em nome das liberdades absolutas. Veja o comentário deplorável de Malu Gaspar sobre o caso. É por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. Existe o caso em tela que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República diz que é um caso de perseguição ao ministro Flávio Dino. E não se trata de um exercício regular do jornalismo de questionar o uso de um carro público por um homem público. Qual é o caso? Em 2022, há um assassinato numa área nobre do Maranhão em que estaria presente na mesa o sobrinho do governador Brandão. Durante a investigação desse homicídio, há a atuação de um sujeito chamado Raimundo Cotrim. Raimundo Cotrim é um ex-secretário de segurança do Maranhão. Ele é acusado de tentar obstruir justiça para que o nome do sobrinho do governador Brandão não venha à tona nessa investigação de homicídio. Segundo a Polícia Federal, o sobrinho do governador estaria negociando propina para que o governo do estado pagasse atrasados. Quando surge isso, a Polícia Federal pede o afastamento do governador Brandão. Esse pedido é negado. E o caso passa a envolver um ministro do STJ, senador da República. Então, isso que começa com um homicídio, um crime simples, no Maranhão, sobe para o STF. Cai na mão do Flávio Dino e determina a prisão desse ex-delegado da Polícia Federal, Raimundo Cotrim, acusado de obstruir justiça, de tentar impedir uma investigação que chegaria a familiares do governador do Maranhão. Esse Raimundo Cotrim é preso por decisão do Flávio Dino. Na casa dele são apreendidas 26 armas e 500 munições, algumas delas sem registro. Então, a partir daí, há uma série de publicações desse jornalista que mostra movimentações dos filhos do Flávio Dino indo para o judô, da mulher do Flávio Dino saindo de casa, e isso é entendido como uma intimidação contra o ministro Flávio Dino, uma perseguição, por conta deste processo que está com o Flávio Dino sob sigilo. O Alexandre de Moraes investiga essa suposta perseguição. Apreende o celular do blogueiro, do jornalista. Vai até a fonte e descobre que a fonte das informações sobre o carro, sobre os deslocamentos, partem do Raimundo Cotrim. Foi preso por decisão do Flávio Dino, acusado de obstruir justiça num crime de homicídio que levaria a familiares do governador. Então, esta é a complicação deste caso, porque não se trata de um jornalista profissional fazendo uma denúncia legítima de um homem público usando o bem público. Há, inclusive, suspeita de que seja um picareta que recebeu 100 mil reais para perseguir Flávio Dino. Então, esse é o contexto que precisa ser esclarecido, que abre uma brecha para essa história. O que eu estou trazendo aqui são fatos, não é opinião, são fatos. Na live do Café da Manhã desta quinta, Kiko Nogueira comentou sobre o caso. Isso aí são fatos. Já dizia o outro, contra fatos não há argumentos. Essa é a contextualização que precisa ser dada num caso desse. Se você quiser fazer aí a tentativa de transformar isso numa perseguição à liberdade de expressão, como estão fazendo. Inclusive o Glenn Greenwald dizendo que o Alexandre de Moraes é a maior ameaça ao Brasil, esse vagabundo que mora no Rio de Janeiro, americano, e que tem lá um presidente da República que colocou jornalistas em risco quando fez essa mudança de um avião para outro lá no Air Force One, depois de uma suposta ameaça que foi detectada pela inteligência israelense, em que a CIA não acreditou de que havia uma bomba. E ele deixou os jornalistas lá no avião e foda-se. E foi para um outro, levou alguns mais próximos e deixou parte do staff dele e todos aqueles jornalistas que o entrevistam do Air Force One num avião que podia muito bem explodir. Eu estou dando um exemplo aqui de realmente ameaça à democracia interna e externamente. Não vou nem me estender. Vai me dizer que o Alexandre de Moraes, por conta dessa história aí, envolvendo um caso de achaque, um caso de perseguição política, num cara que era pago e que encontraram ali
na mão da fonte dele 26 armas, isso aí é um arsenal. Isso aí não deve ter no quartel aqui de Guarapiranga. E aí você transforma isso num caso de atentado à liberdade de expressão. O que me parece, né? A maior parte dos jornalistas que estão gritando são esses de receber vazamento de bandido. E receber vazamento de bandido não tem problema até certo ponto, se você pega aquele material e cruza os dados para você ter uma informação limpa ali na frente, com um viés que é esse aí, da quimera do jornalismo, que é descobrir a verdade. E você não tem agenda. No caso dessa turma aí da Lava Jato, e são todos aí lavajatistas que estão reclamando, eles usam coisas vazadas ilegalmente, não apuram nada, para pegar inimigos, e os inimigos podem ser desde o DCM até, né, os ministros do Supremo, que costumam criticar esses métodos aí do jornalismo de acesso, que são, às vezes, criminosos. Tá? Se você paga por informação, no Brasil é ilegal. É ilegal até onde a gente se conhece, porque você troca dinheiro, muitas vezes, por prestígio, por acesso, por um tipo de tratamento especial, que é também uma forma de corrupção, uma forma de propina. Então, é também corrupção. O contexto é esse. Tá? Não é um cara fazendo o trabalho dele para, em nome do jornalismo, transmitir matérias de interesse público para a população brasileira. É outra coisa, lá dentro da política do Maranhão, para achacar, perseguir e ameaçar o ministro Flávio Dino por questões que não são essas que a Malu Gaspar está colocando aí como se fosse da pureza do jornalismo. Eu tenho muito, muito medo de quem diz que está fazendo a coisa em nome do bem absoluto. Muito. Os maiores crimes da humanidade foram cometidos por gente que estava ali em nome de Deus, limpando a humanidade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!